Questão 11 do ITA de 2020. O som produzido pelo alto-falante F, fonte ilustrado na figura, tem frequência de 10 kHz e chega a um microfone M através de dois caminhos diferentes. As ondas sonoras viajam simultaneamente pelo tubo esquerdo FXM, de comprimento fixo, e pelo tubo direito FYM, cujo comprimento pode ser alterado movendo-se a seção deslizante, tal qual um trombone. As ondas sonoras que viajam pelos dois caminhos interferem-se em M. Quando a seção deslizante do caminho FYM é puxada para fora por 0,025 metros, a intensidade sonora detectada pelo microfone passa de um máximo para o mínimo. Assinale o módulo da velocidade do som no interior do tubo. É o seguinte, essa é uma questão de interferência. Você tem um som que se divide em dois e uma parte desse som ele percorre esse caminho e quando a outra parte percorre esse outro caminho. Ele se encontra aqui no microfone. É o seguinte, antes da alteração do comprimento da parte deslizante, a intensidade sonora era máxima. Ou seja, a diferença de caminho era m vezes o lambda, que é o comprimento de onda. Já eu explico melhor essa fórmula. Agora, depois da alteração do comprimento, aqui está um pouquinho torto, a intensidade sonora é mínima e a diferença de caminho é m mais meio vezes lambda. Agora, o que significa essas duas fórmulas que eu botei aqui? É o seguinte, interferência é quando você tem a superposição de duas ou mais ondas no mesmo ponto. E a intensidade sonora ela pode maximizar ou minimizar. Depende da interação entre as duas ondas. Pronto, eu desenhei duas ondas aqui e imagine que elas têm o mesmo lambda, ou seja, o mesmo comprimento de onda, mesma frequência, tudo mais. Quando elas se encontram, você percebe que as cristas delas, ou seja, a parte mais alta da onda, elas se encontram, enquanto o vale, a parte mais baixa, também se encontram. O que acontece quando isto acontece? A intensidade sonora aumenta. Ela fica máxima. Que é totalmente diferente do que acontece quando você tem esse outro tipo de onda. Em que as cristas não coincidem. Nesse caso, você vai ter a crista aqui, o ponto mais elevado da onda. E nessa outra onda você vai ter o ponto mais baixo. Nesse caso, essas duas ondas aqui vão se aniquilar. Ou seja, a intensidade sonora vai ser mínima. Explicando essa fórmula aqui, podemos considerar que essas duas ondas elas chegam em fase porque suas cristas e seus vales coincidem. Essas duas ondas, na verdade, as três ondas vão ter o mesmo comprimento de onda. Mas vai ter uma onda que vai chegar primeiro aqui do que a outra onda. E mesmo assim elas chegam aqui em fase. Ou seja, com a crista coincidente com a crista. Mas para que isso aconteça, para que elas cheguem em fase, é necessário que a diferença de caminho entre as duas ondas sejam múltiplas do comprimento de onda. Para você entender melhor, imagine o seguinte: Minhoca e Minhoca 2 decidiram apostar uma corrida para quem chega primeiro na linha de chegada. Mas a Minhoca 2 ela sofreu um problema e por causa disso a Minhoca 1 conseguiu ultrapassar ela. Só que mesmo que a Minhoca 1 tenha ultrapassado, as cristas e os vales continuam se coincidindo. Ou seja, a distância entre a Minhoca 1 e a Minhoca 2 equivale a um comprimento de onda. Ou melhor, um múltiplo do comprimento de onda. Esse é o motivo dessa fórmula ser assim. Então, de repente, uma Minhoca 3 decidiu entrar na corrida. Mas essa minhoca, meu Deus, é totalmente desengonçada. As cristas não são coincidentes e nem os vales. Na verdade, a distância entre os vales é igual ao comprimento de onda dividido por 2.
Então é por isso aqui que a fórmula é desse jeito. Então o que podemos fazer com essa afirmação? Ora, se ele for de um máximo para o mínimo, então a diferença seria a diferença entre esses dois. Vou botar uma vírgula aqui, uma vírgula só para a gente não se confundir. Então fazemos aqui a diferença e descobrimos isso. Descobrimos que quando essa parte deslizante desliza para cá, ele tem uma diferença de lambda sobre 2. Nós também sabemos que ele se movimentou para cá cerca de 0,025 metros. O que significa? Significa que essa distância aqui, a distância que a minhoca percorre aqui, dobrou essa distância, ficou 0,05 metros maior, porque aqui aumenta 2 vezes. Então basta a gente igualar isso aqui com isso aqui. Esse 2 para cá, fica lambda igual a 0,1 metro. Agora, para finalizar a questão de uma vez por todas, temos que a velocidade é igual à frequência vezes o comprimento de onda. O que nós já sabemos, né? A frequência ele deu no início da questão, 10 kHz, e aí o comprimento de onda a gente acabou de descobrir. 1000 não, 10.000. Então a velocidade fica igual a 1000 metros por segundo. Letra C de se inscreva no canal.